A ridícula ideia de nunca mais te ver, de Rosa Monteiro. Um sorriso violentamente alentador. Depois da morte de Pierre, pouco a pouco, uma corrente de opinião que tentou minar o prestígio de Marie foi tomando forma. Havia cientistas que tinham ciúme do seu sucesso, e sua condição de mulher continuava incomodando muita gente. Assim, não apenas começaram a dizer que, sem o marido, ela não fazia nada notável, como também tentaram minimizar sua importância no passado e sua contribuição para a descoberta do rádio. É verdade que os trabalhos de Madame Curie não estiveram à altura científica dos feitos dos seus melhores contemporâneos, mas é porque Marie estava ocupada com outras coisas. Como aponta Goldsmith, ela dedicara toda a sua energia e seu laboratório à pesquisa médica, biológica e industrial em prol da humanidade. Seu lado ativista, político e social, que era mais forte nela do que em Pierre, se intensificou quando ficou sozinha. Além disso, repare que ela tirava proveito prático da sua descoberta. Exatamente o contrário daquilo que seu progenitor vaticinara antes de morrer. #honrar o pai. Assim, Madame Curie se concentrou no estudo da medição das substâncias radioativas, criou um serviço de autenticação dessas medidas e definiu o padrão internacional do rádio, algo essencial tanto para a indústria quanto para aplicações médicas. O padrão foi aceito pela comunidade científica e recebeu o nome de Curie. Agora o padrão internacional é o Becquerel, mas o Curie continua sendo muito usado. Por último, fez algo que lhe exigiu um esforço tremendo. Empenhou-se em conseguir o metal puro de rádio. Até então, só havia sais. Por que assumiu um desafio tão inútil? Bem, porque parte da comunidade científica continuava duvidando daquela maldita intrusa. Barbara Goldsmith explica isso muito bem. Abre aspas. Lord Kelvin, importante físico e matemático britânico, fez, aos 82 anos, algo que duvidamos que teria feito se Marie fosse uma cientista homem. Escreveu uma carta ao The Times afirmando que o rádio de Madame Curie não era um elemento, mas um composto de hélio. Fecha aspas. Só que não mandou sua opinião crítica a uma revista científica, como teria sido o correto. Em vez disso, divulgou-a numa publicação geral, no jornal mais importante do país. Que maneira de desdenhar Marie e de tentar rebaixá-la publicamente. Por isso, não é de estranhar que a polonesa combativa e orgulhosa tenha dedicado 3 anos, ao lado do seu amigo cientista André Derbierne, à obtenção do metal puro, para acabar definitivamente com tanta tolice. De fato, conseguiram produzir um quadradinho minúsculo, de um branco brilhante, que escurecia imediatamente em contato com o ar. Conservaram-no na sua forma metálica por pouquíssimo tempo e nunca mais repetiram o processo. Já para o grande público, Marie era uma celebridade e tanto. A estrela da ciência, a roqueira do laboratório, com seu passado de santa, o esforço em mexer os caldeirões de Blenda, a pobreza do barracão em que trabalhavam, e um presente de Marte devido à sua viuvez. Mas parece que agora Madame Curie não desfrutava mais nem um pouco do sucesso. Vivia pelejando contra o luto e era viciada em trabalho. Com frequência ficava no laboratório até às 2 da madrugada e na manhã seguinte já estava lá às 8. Não comia, não descansava. Sua filha Eve falava de desmaios, de colapsos físicos e psíquicos. Depois que ficou viúva, quiseram lhe dar uma pensão oficial, que ela rejeitou. Então a Sorbonne
se viu impelida a lhe oferecer as aulas de cátedra de Pierre, e Mary aceitou. Ela conta isso numa bonita e comovente passagem do seu diário. Abre aspas. 14 de maio de 1906. Meu pequeno Pierre, queria te dizer que as chuvas de ouro estão em flor, que as glacínias, o espinheiro branco, os lírios estão começando. Adorarias ver tudo isso e te aquecer ao sol. Quero te dizer também que fui nomeada para o teu cargo e houve imbecis que me parabenizaram. E também que continuo vivendo desolada e que não sei o que será de mim nem como suportarei a tarefa que me resta. Por vezes, parece que minha dor ameniza e adormece, mas logo depois renasce tenaz e poderosa. Fecha aspas. Na época, não fazia nem um mês que Pierre havia morrido, e a primavera irrompia com aquela desconcertante indiferença com que a vida segue depois do falecimento de alguém querido. Como assim? O mundo permanece igual sem ele? Sua cabeça entende, mas seu coração fica atônito. E o que dizer das chuvas de ouro em flor, das glicínias? Como eu entendo esse esplendor vegetal, essa beleza? Pablo também era um grande fã de jardinagem e de botânica. Durante 20 anos subimos todo tipo de montanha e ele me perguntava o nome de cada folhinha. Aprendi a reconhecer algumas, mas na maioria das vezes eu não acertava e achava o teste uma chatice. Hoje eu mesma me faço essas perguntas sempre que vou ao campo e acho desesperador não ter quem me corrija quando erro. Acontece algo curioso com os mortos queridos. É como se ocorresse uma espécie de possessão. Como se seu morto reencarnasse em você de alguma forma, de modo que você começa a sentir como suas certas fobias ou aflições do ausente, que antes não compartilhava. Parece que isso também aconteceu com Mary. No seu diário, ela conta, abre aspas, chegada de Joseph e Bronia, os irmãos de Mary. São bons, mas fala-se demais nessa casa. Bem se vê que não estás mais aqui, meu Pierre. Tu, que tanto detestavas barulho. Fecha aspas. E vários trechos mais adiante, abre aspas, tentei me cercar de um grande silêncio. Fecha aspas. Segundo Yves, sua mãe não consentia nenhum ruído, nenhum grito, e acabou falando tão baixo que mal se ouvia, como se estivesse seguindo e até mesmo multiplicando as manias de Pierre. Mas eu estava dizendo que Curie aceitou assumir a cátedra do marido. Quando o curso começou, escreveu, abre aspas, 6 de novembro de 1906. Ontem dei a primeira aula substituindo meu Pierre. Que desolação e que desespero! Terias ficado feliz em me ver como professor na Sorbonne. Eu mesma o teria feito por ti com gosto. Mas fazê-lo em teu lugar, oh, meu Pierre, crueldade maior não há. Como sofri, como estou desanimada. Sinto que a faculdade de viver morreu em mim. Não tenho nada mais além do dever de criar minhas filhas e continuar a tarefa que aceitei. Quizá seja também o desejo de provar ao mundo e, sobretudo, a mim mesma, que aquela a quem amaste realmente valia algo. Fecha aspas. Ah, que tremenda essa passagem no seu diário. Mary é a primeira a duvidar. Sua luta contra o mundo passa antes de tudo por uma luta contra si mesma. Quando todos ao seu redor e a sua própria educação estão lhe dizendo que você não é, que não serve, que não condiz com esse lugar, é difícil não se sentir uma impostora. Mas Mary aceitou o desafio, como sempre fazia. Deu aulas a partir de 1906, embora a Sorbonne tenha levado mais 2 anos para lhe conceder oficialmente a titularidade da cátedra.
Foi a primeira mulher a lecionar na universidade. O breve diário dirigido a Pierre termina justamente no aniversário da sua morte. Suponho que Marie, sempre esforçada para fazer o que deve, considerou que 1 ano era o luto permitido, o luto decente e adequado. Esta é a última entrada. Abre aspas. Abril de 1907. Faz 1 ano. Vivo para as tuas meninas, para o teu pai idoso. A dor é surda, mas segue viva. A carga pesa sobre meus ombros. Quão doce seria dormir e não acordar mais. Como são jovens minhas pobres pequeninas. Como me sinto cansada. Ainda terei coragem para escrever? Fecha aspas. Não teve. Nesse parágrafo final, faltou Marie incluir que também vivia para o trabalho. Fora isso, era verdade que não saía nem via ninguém, ou quase ninguém, à exceção de um grupinho de íntimos colaboradores científicos. E assim foram passando os anos, até que, de repente, aconteceu. No início de 1910, o pai de Pierre morreu. Marie adorava o sogro, que, além do mais, vivia com ela. Deve ter sido uma aflição dolorosa, mas poucos meses mais tarde, na primavera, Madame Curie apareceu um dia para tomar café na casa de alguns amigos, o matemático Émile Borel e sua mulher. E estava diferente, rejuvenescida, feliz. Em vez de ir de preto, como sempre, havia posto um vestido branco e trazia uma rosa presa à cintura. Quer adivinhar de novo ou é óbvio demais? De fato, estava apaixonada. Na época, Marie tinha 42 anos e fazia 4 que Pierre morrera. Bem podia se permitir que a vida aquecesse de novo seu coração. O eleito era Paul Lavedin, 5 anos mais novo que ela, um físico eminente. A título de curiosidade, direi que inventou o sonar, embora tenha entrado para a história por conquistas científicas muito mais importantes. Antigo aluno de Pierre, amigo e colaborador muito próximo do casal Curie. E ainda por cima, era bonito. Mas num estilo sedutor tipo oficial militar, muito bigodudo e intenso. O problema é que Paul Langevin era casado. Todo mundo sabia que há anos ele e a mulher, Jeanne Desfosses, se davam bastante mal, mas tinham tido 4 filhos. Paul e Marie se encontravam com frequência por questões profissionais. Entre outras coisas, ele a ajudava a preparar as aulas na Sorbonne. Marie confessou a uma amiga que estava fascinada pela maravilhosa inteligência de Paul, e pelos seus bigodes rontudos e pela chama dos seus olhos, atrevo-me a acrescentar. Quanto a ele, sentia-se atraído por Marie, abre aspas, como uma luz no santuário de luto em que ela havia se encerrado, com um afeto fraternal nascido da amizade por ela e seu marido, que foi se tornando mais estreito. Comecei a buscar nela a ternura que me faltava em casa. Fecha aspas. Curiosamente, algumas biografias, como a bastante recente de Belén Just e Sônia Rivas Caballero, continuam passando cheias de dedos por esse incidente, ou até mesmo negando sua veracidade, como se fosse algo vergonhoso. Para mim não é. Além de Marie ter todo o direito de se apaixonar, vergonhoso mesmo foi o escândalo que se criou, o linchamento a que ela foi submetida. Parece que em julho de 1910 já eram amantes. Mais uma vez, o coração vulcânico de Marie se lançou ao amor. Escreveu a Langevin. Abre aspas. Seria tão bom conseguir a liberdade necessária para nos vermos tanto quanto nossas diversas ocupações permitirem, para trabalhar juntos, passear ou viajar juntos,
quando as circunstâncias o permitirem. Existem profundas afinidades entre nós que não precisam mais do que uma situação favorável para se desenvolver. O instinto que nos levou um ao outro era muito poderoso. O que não poderia surgir desse sentimento? Acredito que podemos extrair tudo dele. Um bom trabalho em comum, uma boa e sólida amizade, coragem para viver e até mesmo lindos filhos no sentido mais belo da palavra. Fecha aspas. Uau! Falava metaforicamente ou queria mesmo ter filhos com ele? Aos 42 anos? Mary tentava dar às suas palavras um tom sensato e contido, o que nossas ocupações permitirem e blá blá blá. Mas no fundo, a paixão uivava como uma cadela no cio. É um texto escrito com o corpo, com a pele, com uma memória ainda em chamas pela glória do sexo. A julgar por esta carta, Mary estava perdida. Queria estar com Langevin o tempo inteiro. Olho agora as fotos de ambos, fotos mais ou menos daquela época, e me esforço para imaginá-los na cama. Para mim, não há nada mórbido ou impudíco em tentar visualizá-los no ato sexual. Muito pelo contrário, há um desejo de senti-los próximos, de estar na pele deles, de compreendê-los. Sempre achei que o sexo é uma via maravilhosa para poder se colocar no lugar do outro. Quando visito ruínas arqueológicas e lugares históricos e antigos, procuro imaginar aqueles habitantes remotos fazendo amor, pois, por mais que os costumes tenham mudado, o ato não pode ser muito diferente. Nos castelos medievais, no misterioso Machu Picchu, nas vetustas pirâmides do Egito, a pele sempre foi pele e o desejo, desejo. E assim posso sentir sua presença, posso reviver os antigos da minha mente, saber o que viram, o que sentiram. A intimidade do leito, a penumbra, a embriaguez de braços quentes e fortes, de um pescoço suado, a suavidade das ancas, o esplendor do toque. No caso de Mary e Paul, vejo perfeitamente a silhueta daquele bigodão de Langevin contra o teto à luz de uma vela. E aquele olhar de ternura, de surpresa e de desejo. Fico feliz que o sangue tenha voltado a ferver nas veias de Mary. Só lamento que durasse tão pouco e que ela pagasse tão caro. A mulher de Paul, que havia aguentado tantas infidelidades do marido, enlouqueceu ao descobrir que ele estava com Curie. E como soube? Langevin deu a língua nos dentes? Entendo que se sentisse duplamente traída, porque Mary era do seu círculo e se conheciam, o que é sem dúvida muito desagradável. Mas, de qualquer forma, parece que Jeanne era uma mulher terrível, louca e violenta, e que Paul e ela mantinham uma daquelas relações doentias que são um inferno. Naquela primavera de 1910, imagino que pouco antes de se tornarem amantes, Jeanne disse a Mary que Paul a tratava com crueldade. Será que a agredia? Assim, Mary repreendeu Langevin, que lhe mostrou então um corte profundo na cabeça, de uma garrafada que Jeanne lhe dera. Será que se agrediam? Enfim, um horror. O fato é que, quando descobriu a relação, aquela energúmena disse que mataria Mary e Paul acreditou que ela era bem capaz de fazê-lo. Uma noite, Jeanne e sua irmã atacaram Madame Curie num beco escuro e ameaçaram tirar a sua vida se ela não fosse embora da França no mesmo instante. Aterrorizada, Mary não se atreveu a voltar para casa e se refugiou na casa de um amigo, Perrin, que seria Prêmio Nobel de Física em 1926. As coisas continuaram péssimas durante meses. Paul e Mary se encontravam, quando podiam, num apartamento que ele havia alugado perto da Sorbonne. Há uma série de cartas de Mary a Paul,
escritas em 1910, nas quais se vê que Madame Curie entrava numa fase de angustiante amor desenfreado, algo compreensível, dadas as circunstâncias. Estava obcecada por Langevin, provavelmente porque ele se comportava de maneira ambígua, e não há nada que avive tanto a paixão quanto a sensação de que o amado nos escapa. Mary, que devia estar há anos, como todos os amigos, ouvindo as amargas queixas conjugais de Paul, queria que ele se separasse de uma vez por todas da mulher. Nada mais lógico, mas Langevin era um indeciso insuportável. Já havia se separado de Jeanne em outra ocasião e acabou implorando para que ela o deixasse voltar. Às vezes, as relações fundadas em sofrimento são mais duradouras do que aquelas baseadas em amor. Mary escrevia a ele coisas assim, abre aspas, Paul meu, te abraço com toda a minha ternura. Tentarei voltar ao trabalho, embora seja difícil nesse estado de nervos. Fecha aspas. Ou assim, abre aspas, pensa nisso, Paul meu. Quando te invadir o medo de fazer mal a teus filhos, eles nunca correrão tanto risco quanto minhas pobres meninas, que poderiam ficar órfãs da noite para o dia se não encontrarmos uma solução estável. Fecha aspas. Na sua magnífica biografia de Curie, Goldsmith considera que nesse parágrafo há uma ameaça velada de suicídio. Mas para mim, na verdade, parece mais que está falando da possibilidade de a terrível Jeanne cumprir sua promessa criminosa. Goldsmith também critica Mary por essa outra carta, que a biógrafa considera cruel e insensível. Abre aspas. Não te deixes influenciar por uma crise de gritos e lágrimas. Pensa no ditado do crocodilo que chora ao comer sua presa. As lágrimas da sua mulher são desse tipo. Fecha aspas. Já eu acho que é um conselho bastante sensato para tentar proteger o amado de sua relação obviamente desequilibrada, melodramática e violenta. Não sei. Parece que há um profundo preconceito oculto que continua vigente, mesmo hoje, contra a mulher que se envolve no adultério. A outra, a má. Abre aspas. Quando sei que estás com ela, minhas noites são atrozes. Não consigo dormir. A duras penas posso dormir 2 ou 3 horas. Acordo com a sensação de febre e não consigo trabalhar. Faz o que puderes e acaba logo com isso. Não posso continuar vivendo nessa situação. Fecha aspas. Escreve Mary. Ah, o tormento do ciúme. Abre aspas. Não desças nunca do quarto do andar de cima, a menos que ela venha te buscar. Trabalha até tarde. Quanto ao pretexto que estás procurando, diz-lhe que, por trabalhar até tarde e acordar cedo, precisas descansar, e que seu pedido de dividir o leito te irrita e te impede de descansar normalmente. Fecha aspas. Como se não tivesse sido clara o suficiente, Mary diz a Lanvejant que nem pense em fazer amor de novo com sua mulher e ter um filho. Abre aspas. Se isso acontecesse, significaria nossa separação definitiva. Posso arriscar minha vida e minha posição por ti, mas não poderia aceitar essa desonra. Se tua mulher perceber, utilizará esse método imediatamente. Fecha aspas. Não parecia ter muita confiança em Paul, e com razão. Na época, Mary disse à sua amiga Marguerite Borel que temia que Lanvejant cedesse às pressões de Jeanne. Abre aspas. Você e eu somos firmes. Ele é frágil. Fecha aspas. E aqui é preciso fazer um parêntese para falar da fragilidade dos homens. Essa grande verdade que todas nós conhecemos, mas não mencionamos. O que quero dizer é que o verdadeiro sexo frágil é o masculino. Não se aplica a todos os homens e nem sempre, mas, se é para falar de fragilidade de gênero, os homens levam todos os louros. Em todo caso,
Nós os julgamos frágeis e, consequentemente, os tratamos com o maior desvelo e com uma superproteção absurda. Talvez seja algo do instinto maternal, que é uma pulsão sem dúvida poderosa. O fato é que, muitas vezes, mimamos os homens como se fossem crianças e tomamos um cuidado admirável para não ferir seu orgulho, sua autoestima, sua frágil vaidade. Eles nos parecem imaturos, precários, infinitamente necessitados de atenção, de admiração e de aplauso. Há anos publiquei um microconto sobre o assunto. Chamava-se Um Pequeno Erro de Cálculo. Abre aspas. O caçador volta de sua caçada, ferido e exausto, e joga o cadáver do tigre aos pés da coletora, que está sentada na boca da caverna, separando as bagas comestíveis das venenosas. A mulher observa como o homem mostra seu troféu com orgulho, mas sem perder aquela vaga atitude de respeito com que sempre a trata. Diante do poder de morte do caçador, a coletora possui um poder de vida que o assombra. O rosto do caçador está repuxado pelo cansaço e orlado por uma espuma de sangue seco. Olhando para ele, a coletora lembra do filho que pariu na última lua. Também todo ele sangue e esforço. A mulher se enternece, acaricia o cabelo hirsuto do homem e decide dar-lhe um pequeno presente. Durante todo o dia, pensa ela, até o sol se esconder atrás das montanhas, eu lhe deixarei acreditar que é o dono do mundo. Fecha aspas. Quantas vezes nós, mulheres, mentimos para os homens? Em quantas ocasiões fingimos saber menos do que sabemos para que pareça que eles sabem mais? Ou dizemos que precisamos deles para algo, mesmo que não seja verdade, só para fazê-los se sentirem bem. Ou os bajulamos descaradamente para comemorar qualquer pequena conquista. E até achamos comovente constatar que, por mais exagerada que seja a lisonja, eles nunca percebem que estamos puxando seu saco, porque, na verdade, precisam ouvir esses elogios, como aqueles adolescentes que necessitam de um apoio extra para poder confiar em si. Sim, eles são capazes de combater na linha de frente em guerras terríveis, de arriscar a vida subindo o Everest, de cruzar selvas tempestuosas para encontrar a nascente do Nilo. Mas no plano emocional, sentimental, na realidade do dia a dia, os homens nos parecem francamente frágeis. A grande Alice Munro, que tem um conto, Mobília em Família, em que a protagonista, uma garota jovem, vai almoçar na casa de Alfrida, uma tia cinquentona com quem mal tem contato. Sentado à mesa também está o marido da tia, Bill, que, depois de passar metade do almoço sem dizer nada, de repente engata uma ladainha sobre como as verduras congeladas são muito melhores que as naturais. Alfrida inclinou-se para a frente com um sorriso. Parecia quase conter a respiração, como diante de um filho que começa a andar, sem apoio, ou tenta pedalar pela primeira vez. Diz Munro. Em seguida, a tia olha para a garota esperando que ela intervenha depois das palavras de Bill. E a protagonista, a narradora, escreve: se eu não dizia nada, não era por grosseria ou tédio, mas porque não entendia a obrigação de fazer perguntas, quaisquer perguntas que fossem, para encorajar um macho tímido a conversar. Tirá-lo do ensimesmamento, reconhecendo-o como o homem de certa autoridade e, portanto, como o homem da casa. Eu não entendia por que Alfrida o contemplava com um sorriso tão violentamente alentador. Que delicioso parágrafo sobre o frágil Bill e a protetora Alfrida. Topei com esse conto por acaso no livro que estou lendo enquanto escrevo este capítulo. Outra coincidência. Sim, é claro.
Obviamente que também há mulheres atrozes, más, violentas, bruxas como Jeanne Lanvegin, que não só não mimam nem um pouco seus homens, como tentam humilhá-los, castrá-los, destruí-los. Existe uma mulherada perversa, assim como existem machos brutais que surram ou matam suas esposas. Quando falo do nosso instinto protetor, me refiro a algo geral, a maneira como a maioria de nós tratamos os homens que amamos. Enfim, é possível que a fragilidade que acreditamos ver neles não seja mais do que uma ilusão, que talvez fosse muito melhor para todos se deixássemos de superprotegê-los. Mas a verdade é que também há muitos homens que parecem perceber essa suposta fragilidade. Lembro uma série maravilhosa de charges do humorista Forges. Os protagonistas eram um casal adorável, Mariano, um personagem pequenininho com narigão, óculos e 2 fios no cocoruto, e sua esposa, Concha, gigantesca baleia de cabelo encaracolado com permanente. Veja se isso não é uma representação gráfica perfeita da fragilidade masculina. Marie Curie sempre foi uma mulher forte, muito forte, e parece que sempre viu os homens um pouco como meninos necessitados de compreensão e de cuidados. No seu diário, narra uma cena comovente ocorrida no campo, naqueles últimos dias que os Curie passaram juntos e felizes em Saint-Rémy. Abre aspas. Os charcos estavam meio secos e não havia nenúfares, mas os tojos floresciam. Nós os contemplamos admirados. Levávamos Yves no colo, primeiro um, depois o outro, principalmente eu. Sentamos junto a uma gérbera e eu tirei minha anágua para que não te sentasses diretamente no chão. Tu me trataste como se eu estivesse louca e me repreendeste, mas eu não me importava. Tinha medo de que pegasses algo. Fecha aspas. É verdade que Pierre estava muito doente e Marie muito preocupada, mas, ainda assim, a cena mostra uma deliciosa inversão de papéis. Madame Curie como o cavalheiro galante que, em vez de jogar sua capa sobre a lama, estende suas anáguas. Marie sempre foi um cavalheiro e tanto. Recordemos seu dedo anelar mais comprido. Yves inclui 2 parágrafos no seu livro que mostram a fragilidade do pai e que são bem menos encantadores. No primeiro diz, abre aspas, apesar de sua doçura, de Pierre, era o mais possessivo e ciumento dos maridos. Estava tão acostumado à presença constante de sua mulher que a menor ausência dela o impedia de pensar livremente. Se Marie se entretinha um pouco mais com sua filha, a bebê que estava ninando, ele a recebia quando voltava à sala com uma recriminação tão injusta que até parecia cômica. Você não pensa em outra coisa senão nessa menina. Fecha aspas. Cômico nada. Quer dizer que além de dar aulas em Sèvres, trabalhar no laboratório, fazer geleia, tomar conta da casa e cuidar das filhas, Marie ainda tinha que pegar Pierre no colo. O outro comentário é ainda mais inquietante. Abre aspas. Se Marie, em geral, não muito falante, se permitia discutir acaloradamente um ponto científico numa reunião de homens da ciência, podia-se vê-la corar, interromper-se abalada e dirigir-se ao marido para passar a palavra a ele. Tamanha era a sua convicção de que a opinião de Pierre era 1000 vezes mais valiosa do que a sua. Fecha aspas. Uma ova? Por isso se abalava? Por isso se enrubescia? Não. O que acontecia é que, de repente, lembrava que o marido estava presente e então se apressava para lhe ceder passagem, para que ele não se sentisse magoado, para que não visse ameaçado o seu lugar de homem de autoridade, como diria Alice Munro. Com certeza, depois, ela o contemplaria enquanto ele falava, com um sorriso violentamente
alentador. E se Mary protegeu Pierre, que sem dúvida foi o homem mais homem que passou pela sua vida, um sujeito mais ou menos sólido, é provável que se sentisse ainda mais impelida a superproteger indivíduos obviamente mais frágeis. Quando jovem, compreendeu, perdoou e desculpou durante anos as dúvidas e fraquezas de Casimir. E agora se colocava de novo no mesmo lugar diante de Paul Lanvejant. Você e eu somos firmes, ele é frágil. Quantas e quantas vezes ao longo da história as mulheres não disseram ou pensaram exatamente isso? Assim estavam as coisas, afinal, quando chegou 1911, o ano mais conturbado e terrível para Madame Curie. Começou em janeiro com o erro de se candidatar para a Academia de Ciências. Talvez fosse, quem sabe, uma maneira de flertar com Lanvejant. Mas ela errou ao se pôr nesse lugar de risco, porque, como eu já disse, além de não ser eleita, sofreu a primeira saraivada de ataques sensacionalistas na imprensa. Na Semana Santa, Jeanne contratou um detetive que conseguiu roubar de Paul as cartas de Mary. Lanvejant era um crânio em física e matemática, mas parece que na vida real era bastante idiota. Tratava-se das cartas cujo conteúdo citei antes, um material sem dúvida bastante íntimo que Jeanne ameaçava publicar. Lanvejant, frenético, foi embora de casa, mas voltou 2 semanas depois. É de imaginar o desespero, o medo e o esgotamento nervoso de Mary durante esses meses. No outono, tanto Mary quanto Lanvejant estiveram em Bruxelas como convidados do primeiro dos prestigiosos congressos Solvay, jornadas nas quais os melhores cientistas do momento se reuniam para debater e compartilhar seus trabalhos. O congresso foi realizado de 30 de outubro a 3 de novembro e reuniu vários Nobel já premiados ou em vias de selo, como de Broglie, Einstein, Perrin, Lorentz, Nernst, Planck e Rutherford. Ao todo, havia 21 cérebros privilegiados, e Marie Curie era, obviamente, a única mulher. Há uma foto maravilhosa e comovente em que ela aparece bastante só e deslocada entre tantos figurões de colarinho engomado. Enquanto a maioria dos imponentes varões olha fixo para a lente da câmera e para a história, Mary está absorta em sabe-se lá que grave questão com Poincare, que se encontra à sua esquerda. À sua direita, também concentrado, seu grande amigo Perrin. Atrás de Mary está o robusto Rutherford, um dos poucos presentes que demonstra uma expressão normal e alegre. E os 2 homens à direita da foto são Paul Lanvejant e um Einstein, jovenzinho, que conheceu Marie nesse congresso. Lanvejant parece bastante distraído. É possível dizer, inclusive, que está tenso e pensando em outra coisa, o que não me surpreende, sabendo o que sabemos. Ele também está perto de Marie. Fico imaginando o que seriam aqueles dias do primeiro Solvay. Será que se atreveriam a perambular de madrugada pelos corredores do hotel? Não parece muito provável, considerando o tamanho do problema que tinham nas costas. Mas já sabemos que paixão é paixão, e que ela sempre deu origem às maiores e mais impensáveis loucuras, mesmo nas pessoas mais ponderadas. Além disso, eles não tinham tantas oportunidades assim de se encontrar sossegados e a salvo da louca da esposa. E, por outro lado, será que não achariam excitante a pomposa seriedade do encontro? Ser amantes e roçar um no outro secretamente todas as noites. Chegar àquelas reuniões tão solenes com a marca dos beijos ainda ardendo na pele e fingir que nada estava acontecendo? Será por isso que Mary está tão aparentemente concentrada no trabalho e no pobre Poincare? É por isso que Lanvejant está tão ausente?
No seu rigoroso livro sobre Madame Curie, Sanchez-Hong explica que, naquele primeiro congresso, ela compareceu a outros 6. A cientista se limitou a participar dos debates que sucediam às apresentações e reproduz algumas das intervenções. Marie dizia coisas como esta, abre aspas, pode existir de modo absoluto uma ligadura rígida? Não parece possível, do ponto de vista da teoria cinética padrão, admitir que, por um lado, as moléculas sejam absolutamente rígidas nos gases diatômicos e que, por outro, essa rigidez desapareça progressivamente quando passam a estados mais condensados. Fecha aspas. E como esta, abre aspas, pode-se tentar imaginar mecanismos que permitam interromper essa emissão de uma partícula de energia. É provável, então, que esses mecanismos não sejam em nossa escala e que seriam comparáveis aos demônios de Maxwell. Permitiriam obter dispersões a partir das leis da radiação previstas pela estatística, assim como os demônios de Maxwell permitem obter dispersões a partir das consequências do princípio de Carnot. Fecha aspas. Uau! Não entendo nada, mas como soa bem. Imagine só dizer e discutir tudo isso enquanto se tem ao lado o cotovelo de Lanvejant. Falar da rigidez dos gases diatômicos e não se atrever a olhar seus olhos de carvão. Melhor se concentrar no bondoso Poincaré. Mencionar as variâncias provocadas pelos demônios e tentar não pensar e não sentir o calor que o corpo do seu amante irradia a 3 cadeiras dali. Sim, deve ter havido muita dispersão e muitos demônios naquele primeiro Solvay. O esplendor e a angústia da paixão. Imediatamente depois, tudo explodiu, destruição total. Foi como uma bomba de nêutrons. Em 4 de novembro, dia seguinte ao encerramento do Solvay, o Le Journal publicou uma reportagem intitulada Uma História de Amor, Madame Curie e o Professor Lanvejant. Dizia-se que a mulher de Lanvejant tinha cartas que os incriminavam e que Marie era uma devoradora de homens que havia destruído um casal com 4 filhos. Abre aspas. Sabíamos desse affaire havia vários meses. Teríamos continuado mantendo o rumor em segredo se ele não tivesse se espalhado ontem, quando os 2 protagonistas desse relato fugiram, um abandonando casa, esposa e filhos, a outra renunciando a seus livros, laboratório e glória. Fecha aspas. Acrescentavam, delirantes. Quando Madame Curie voltou à sua casa em Sussex, para onde havia se mudado depois da morte de Pierre, deparou com uma multidão furiosa que jogava pedras nas janelas, aterrorizando as meninas, à época com 14 e 17 anos. Marie teve que pegar as filhas e sair correndo. Refugiou-se na casa do seu amigo matemático Émile Borel, diretor científico da Escola Normal Superior, que lhes deu proteção, embora o Ministério da Educação tenha ameaçado demiti-lo se o fizesse. As pessoas parecem ter ficado loucas. Em poucos dias a notícia se tornou um escândalo mundial. Começaram a dizer verdadeiros disparates sobre Marie, dentre eles que a relação com Lanvejant havia começado enquanto Pierre ainda era vivo, e que, por isso, o marido se suicidara, atirando-se debaixo das rodas da charrete. O jornal L'Intransigeant publicou que a capacidade científica de Marie havia sido superestimada e que era preciso simpatizar com a mãe francesa que só queria cuidar de seus filhos. É com essa mãe, não com uma mulher estrangeira, que o público simpatiza. Essa mãe ama suas crianças, tem argumentos, tem apoio, tem, acima de tudo, a eterna força da verdade a seu lado. Ela triunfará. Como uma torrente, aquele traço tão terrível de certa parte da sociedade francesa emergiu. O chauvinismo,
o antissemitismo, o ódio e o desprezo ao diferente. Como escreveu Yves com a amargura, abre aspas, ela foi taxada sucessivamente de russa, alemã, judia, polonesa. Era a mulher estrangeira que havia chegado a Paris como uma usurpadora para conquistar uma posição elevada de modo inapropriado. Mas sempre que Marie Curie era aclamada por seu talento em outros países, quando lhe dispensavam elogios nunca antes ouvidos, imediatamente ela se transformava nos mesmos jornais e com a assinatura dos mesmos jornalistas, na embaixadora da França, na legítima representação do gênio de nossa raça e numa glória nacional. Fecha aspas. Marie, aterrorizada com a possibilidade de que as cartas fossem publicadas, divulgou um comunicado no Le Temps. Abre aspas. Considero que todas as intromissões da imprensa e do público em minha vida privada são abomináveis. Daí, pois, que penso empreender rigorosas ações judiciais contra toda publicação de notas que me sejam atribuídas. Fecham aspas. Acrescentava que defender que Lanvejant e ela tinham desaparecido era uma louca extravagância, pois toda a comunidade científica sabia que eles haviam participado de um congresso em Bruxelas, e terminava dizendo com corajosa dignidade: não há nada em meus atos que me obrigue a me sentir diminuída. Não acrescentarei mais nada. Acontece que, para aumentar o incrível caos daqueles dias, na mesma semana em que saiu a notícia no Le Journal, Marie recebeu um telegrama comunicando que haviam lhe concedido o Prêmio Nobel de Química. Ninguém deu importância ao galardão em meio ao escândalo. Muitos amigos antigos e colegas cientistas ficaram contra ela. Paul Appiel, decano de ciências da Sorbonne, tentou que um grupo de professores da universidade exigisse que Madame Curie abandonasse a França. Acabou desistindo do seu propósito porque sua filha Marguerite, esposa de Émile Borel, ameaçou nunca mais vê-lo se seguisse em frente. Marie também teve apoio, é claro, de Perrin, de Jacques Curie, irmão de Pierre, de André Debierne e dos Borel. Recebeu uma afetuosa carta de Einstein. Abre aspas. Sinto necessidade de lhe dizer o quanto admiro seu espírito, sua energia e honradez. Considero-me afortunado por ter podido conhecê-la pessoalmente em Bruxelas. Serei sempre grato que tenhamos entre nós pessoas como a senhora e como Lanvejant, genuínos seres humanos de cuja companhia podemos nos congratular. Se essa corja continuar se ocupando da senhora, simplesmente pare de ler essas tolices. Deixe-as para as víboras, que é para quem foram fabricadas. Fecha aspas. Os conselhos do jovem físico eram fáceis de se dizer, mas muito difíceis de se seguir. Principalmente quando, no dia 23 de novembro, foram publicados longos trechos das cartas no jornal Le Louvre, com o título Os Escândalos da Sorbonne. O mais interessante e desesperador é constatar que a malvada da história era Marie. Ninguém pedia que Lanvejant deixasse a universidade, embora na realidade fosse ele o adúltero. O L'Action Française escreveu, abre aspas, esta mulher estrangeira pretende falar em nome da razão, em nome de uma vida moralmente superior, de um ideal nobre sobre o qual seu monstruoso egoísmo se esconde. Em nome do exposto acima, usufrui a seu bel prazer destas pobres criaturas, do marido, da esposa e das crianças. Fecha aspas. Ou seja, Paul Lanvejant era apenas um pobre homem enganado por uma megera. Um jornalista chamado Gustave Terry escreveu que Lanvejant era bronco e covarde, e Paul o intimou para um duelo. Foi um desafio absurdo. Terry não levantou a pistola porque disse que não podia matar um cientista tão valioso, e Lanvejant baixou sua arma sem disparar porque teria sido um assassinato.
Houve ainda outros 4 duelos motivados pelo escândalo, nenhum com consequências fatais. O caso estava se transformando numa espécie de ópera bufa. Então, Mary recebeu um comunicado do Nobel pedindo-lhe que não fosse à Suécia buscar seu prêmio. Era um texto brutal que mencionava as cartas de amor publicadas e o duelo ridículo de Lanvejant, e acrescentava: se a Academia acreditasse que as cartas podiam ser autênticas, é muito provável que não lhe tivesse concedido o prêmio. A resposta de Mary, naqueles momentos tão terrivelmente difíceis, foi grandiosa. Abre aspas. Acredito que a atitude que os senhores me recomendam seria um grave erro de minha parte. Na realidade, o prêmio foi concedido pela descoberta do rádio e do polônio. Creio não haver qualquer relação entre meu trabalho científico e os fatos de minha vida privada. Não posso aceitar, por princípios, a ideia de que a apreciação do valor do trabalho científico seja influenciada pela calúnia e pela difamação sobre minha vida privada. Estou convencida de que muitas pessoas compartilham da mesma opinião. Entristece-me profundamente que os senhores não estejam entre elas. Fecha aspas. Uau! Dá vontade de levantar da cadeira e aplaudir de pé. Quanta dignidade e quanta coragem! Naturalmente, Mary foi buscar seu Nobel, e dessa vez foi ela quem fez o discurso de aceitação. Disse que o prêmio era uma homenagem à memória de Pierre Curie. E depois dessa incrível gesta, de ter enfrentado de pé e com a cabeça erguida o linchamento público durante semanas, de ter lutado pelo Nobel, de ter ido buscá-lo, Marie Curie desmoronou. Estava destruída. Pense na sua índole orgulhosa e obsessiva, na tortura cruel que o embaraçoso escândalo deve ter provocado num temperamento assim. Pense também no seu coração dilacerado ao ver sua relação com Paul destruída. E pense no seu estado físico, já consideravelmente maltratado pelas radiações. Caiu em depressão profunda, a pior, a mais sombria de sua vida. Mary foi empurrada para a beira do suicídio e da loucura, escreve Yves. Internaram-na num hospital com uma crise renal e meses depois foi operada de um rim. Mas o pior de tudo é que Madame Curie não queria viver. Negava-se a comer e emagreceu 9 quilos, chegando a pesar 46, e era uma mulher alta. Trasladou suas filhas para uma casa nova no centro de Paris, porque a de Saix estava permanentemente cercada de curiosos, e as deixou ali a cargo de uma preceptora. Depois, desapareceu. Por quase um ano, Mary não trabalhou nem viu as filhas. Esteve refugiada em vários lugares, em estâncias, casas de campo alugadas. Registrava-se com nomes falsos. O ano de 1912 foi perdido, desesperador. O ano da desgraça. Depois, sua admirável coragem e integridade conseguiram colocá-la novamente de pé. Em 1913, ela já trabalhava de novo no seu laboratório, mas de alguma maneira nunca mais foi a mesma. Acho que decidiu envelhecer. Foi naquele 1913 que Einstein disse que ela parecia fria como um peixe. Mal sabia ele que estava vendo apenas a capa endurecida pela intempérie de um núcleo de lava. Quanto a Lanvejant, finalmente assinou um acordo de separação com sua mulher e ficou livre. Embora Mary não estivesse mais no horizonte, recuperaram a amizade, mas nunca o amor. No entanto, para o cúmulo da vulgaridade e do ridículo, 3 anos depois, o casal voltou a se reconciliar e Paul, é claro, arranjou outra amante. Dessa vez, convenientemente anônima. Não se pode dizer que a vida sentimental de Lanvejant fosse exatamente admirável. Que exemplo perfeito de fragilidade! Mas espere que ainda há mais. Vários anos depois, ele teve uma filha ilegítima com uma de suas antigas alunas. Tudo tão clichê.
e pediu a Madame Curie que desse à menina um trabalho no seu laboratório. E quer saber? Marie deu.